Study of this chapter, we're referring different places, even to Old and New Testament alike, because the entire book is the revelation of Jesus Christ. Agora, à medida que estudarmos este capítulo, estaremos nos referindo a diferentes lugares, mesmo no Velho e Novo Testamento, porque o livro completo é a revelação de Jesus Cristo. Veem? That's altogether the revelation of the Lord Jesus. The revelation of Jesus Christ. Tudo isto é a revelação do Senhor Jesus, a revelação de Jesus Cristo. It's God revealing Himself in the book. É Deus revelando-se no livro, Revealing Himself through Christ in the book. revelando-se através de Cristo no livro. And Christ is the revelation of God. E Cristo é a revelação de Deus. He come to reveal God because He and God were the same. Ele veio para revelar Deus, porque Ele e Deus eram o mesmo. God was in Christ reconciling the world to Himself. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. In other words, you never know just what God was until He revealed Himself through Christ. Por outro lado, você simplesmente nunca soube o que era Deus, até que Ele se revelou através de Cristo. Amém. Deus abençoe, irmãos. Nós vamos novamente fazer uma leitura aqui de Zacarias 14, versos 6 e 7. E acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão, mas será um dia conhecido do Senhor, nem dia nem noite será, e acontecerá que no tempo da tarde haverá luz. Grande Criador, nós te louvamos pela oportunidade que temos de poder enxergar, ver a luz do entardecer. Sabemos que cada momento que pensamos, falamos nisto, mais luz alcançamos. Muito obrigado, Pai, por este momento da revelação, porque a maior luz é a revelação. É o Senhor se revelando ao seu povo, aos seus filhos, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Conhecendo o ministério do entardecer. A oportunidade sempre de um conhecimento daquele ministério, quando ele está em plena evidência, como foi no tempo de Cristo,
quem conheceu o ministério do Oriente foram os eleitos. E no Ocidente, quem conhece o ministério também são os eleitos. Agora, nós estamos aqui do outro lado do Ocidente. Isso nós temos que entender. Porque do lado do Ocidente, que foi o ministério da luz, do entardecer, Deus, em seu profeta, naquele tempo, ele fez o que tinha que fazer. Mas o irmão Branham mesmo falou que haveria um ministério. Ele diz, na perguntas e respostas sobre os selos, 159, terá a noiva de Cristo o ministério antes do rapto? Ele diz sim, é o ministério da hora. É porque ela tem que repetir o que foi dito pelo profeta. Por isso que é o ministério da hora. Ela dá sequência àquele ministério. O que foi para ser revelado, era para ser revelado no tempo do profeta. Nós estamos hoje apenas vendo a revelação. Não estamos revelando nada a ninguém. Estamos vendo aquilo que foi revelado. Porque a luz que temos aqui é a luz que veio do entardecer. Você vê que a luz que teve Lutero, teve Wesley, pentecostais, eles tiveram uma luz. E aquela foi uma luz tão fraca que não dava para saber se era dia nem noite. Isto é o que o profeta ensina, é o que o profeta Zacarias falou aqui. Não é nem dia nem noite, então não tinha certeza do que aquilo era. Tem que prosseguir assim ou não? Bom, não podia prosseguir daquele jeito, porque Lutero veio com o batismo falando do Pai, Filho e Espírito Santo. Lutero ainda veio com o batismo de aspersão, não era por imersão. Então o batismo já quer dizer sepultamento. Não estavam correto aquela mensagem, aquele batismo. Contudo, ele veio trazendo uma mensagem: o justo viverá pela fé. Este era o ministério daquele dia. Nós devemos reconhecer e conhecer o ministério de hoje, porque o ministério do profeta já foi no entardecer. Depois do entardecer, aí nós tivemos, eis aí vem o esposo. Não era entardecer mais, era o cumprimento de Mateus 25:6. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, saíram ao encontro. E à meia-noite foi revelado os selos. E o profeta mostrou isso na festa das trombetas, dizendo: amigos, é meia-noite. Ele diz: eu olhei para o relógio e ele viu que era meia-noite. E sendo meia-noite, era hora de todos nós sermos despertados para saber: o esposo está aí. Aí vem o esposo. Bom, o esposo não podia vir aqui agora, no amanhecer, porque no amanhecer nós sabemos que a esposa, ela é recolhida no palácio para, no amanhecer, Cristo manifestar através de Moisés e Elias para os judeus. Então está a última hora, estamos vivendo numa última hora, é o último momento da igreja. Agora tem que conhecer isto daí. É como olhar no relógio. Você conhece as horas olhando no relógio, porque é a forma mais fácil de você conhecer as horas. E você conhece a hora que você vive olhando no relógio de Deus. E irmão Branham disse que o relógio de Deus era os judeus. Quando os judeus voltaram para a sua pátria em 48, aquilo indicava que o Senhor já estava vindo. Aquilo era uma indicação, o Senhor está vindo. 48. E ali, quando os judeus voltaram para a sua pátria em 48, vocês notam que o tempo, que não parecia nem noite nem dia, já tinha cumprido. Aqueles dias sombrios
foi o dia de Lutero, de Wesley e Pentecostes. Tudo aquilo cumpriu. Agora vinha a mensagem do entardecer, que foi a mensagem do profeta. A mensagem do profeta veio do entardecer até a meia-noite, revelando selos, abrindo a palavra para nós. Mas a coisa, você chega a um ponto de ver que não terminou ali, porque ainda tem o amanhecer todinho, que é o período que nós temos vivido. A esposa de Cristo tem vivido assim. Quando ela ficou sabendo, aí vem o esposo. E o esposo não é a Bíblia fechada, o esposo é a Bíblia aberta. Irmão Branham diz, o esposo é a palavra revelada. Então, aí vem o esposo. Quer dizer, quando foi que a palavra foi revelada? Em 63. Então, quando foi que o esposo veio? Em 63. Aí vem o esposo, certo? Aquela hora era meia-noite no relógio de Deus. Era meia-noite cumprindo São Mateus 25, verso 6. À meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saiu-lhe ao encontro. Então, era tempo de sair. Saímos de todas as denominações para vir ao encontro do esposo, que são os selos revelados. Gente, hoje o povo da própria mensagem está em busca ainda de sinais. Quando os sinais que eles esperam, o próprio irmão Branham diz, não acontecerá na nossa era. Por quê? Porque na nossa era já havia acontecido os sinais, que era Deus no profeta, manifestando curas, ressurreições, dando vista aos cegos, isso mesmo no natural. E eles não perceberam, então eles estão querendo ainda mais sinais, quando aquilo já tinha acontecido no ministério do profeta. Eles perguntaram para o irmão Branham, com respeito aos trovões, se seria dada aquela revelação a algum homem. O irmão Branham diz, não. Bom, parece uma contradição. Como que a revelação dos trovões não é dada a algum homem? É que eles estavam perguntando, pelo menos o que eu leio, o irmão Branham está falando depois da revelação dos 7 trovões, dos 7 selos. Então, a revelação dos 7 trovões não será algo dado a algum homem, irmão Branham? Ele diz, não, está tudo revelado lá. Então, foi dado ou não foi? Foi dado, não será dado a um homem. Depois de William Branham, não adianta você procurar um homem para poder te dizer o que é os trovões, que ele não vai dizer. Se eu estou falando para você o que é os trovões, eu estou falando o que Branham falou. Eu não estou te dizendo, a revelação dos trovões, porque, irmãos, a pessoa, como alguns que a gente conhece aí que pregam, se eles tivessem uma revelação como nós temos, sem revelação, eles dizem que é eles que iam revelar os trovões, e com a revelação que nós temos. Então, se nós fôssemos levianos, se nós fôssemos um mercenário, nós tomaríamos esta honra para nós. Vocês estão vendo? Aí, estamos abrindo os trovões para vocês, revelando o que é os trovões, mas não somos nós. O William Branham mesmo diz, quando perguntar para ele se esta revelação seria dada a um homem, ele diz, não. Por que não seria dada a um homem? Porque já tinha sido dada a ele. E ele não tratava de um homem, ele tratava de Elohim, ele tratava de Jesus encarnado. Ele não falava que era ele, porque aquele ministério era ministério do Filho do Homem. Então, ele não dizia que era um homem, que era ele, porque já tinha sido revelado. Então, ele diz, está tudo revelado lá. O Desvelar de Deus, parágrafo 273 a 278, tradução de Goiânia. Se está tudo revelado lá, a hora do entardecer acabou. Já era a hora de meia-noite. Aí foi a hora que Deus mostrou para o seu povo, e se eles nos Estados Unidos não puderam ver, então nós enxergamos isso hoje. Mas os verdadeiros naqueles dias, no tempo do profeta, viram isso também. Não pode ser nós aqui vendo, nós estamos semeando o que nos cabe. Apocalipse, capítulo 10, verso 8 a 11. Porque Apocalipse 10, de 1 a 7, era revelação. Apocalipse 10, de 8 a 11, não é revelação. É transmitir o que foi revelado. Certo? Mas Apocalipse 10, de 1 a 7, é revelar os mistérios. Isto aconteceu no entardecer
e até a meia-noite. É um ministério que você tem que unir. Olha, o nascimento do profeta deu no entardecer. Que entardecer é Deus na América, é Deus no oeste. Deus vindo no oeste. E Deus veio no oeste, mas as pessoas não perceberam. Acharam que era simplesmente um homem, joga pedra nele. E diz que ele não é o profeta de Deus, diz que ele não é Deus encarnado, diz que não tem nada a ver o nome de Brana com Deus, quando o próprio Brana não falou do nome dele, mas falou do HM de Billy Graham, porque ele não podia falar do nome dele, porque o sétimo não era Billy Graham era 6. O sétimo era ele mandou vigiar o sétimo e falava para nós do HM de Billy Graham. As pessoas ficam todas sem luz, porque elas não têm eleição. Mas se tiver eleição, elas verão, o sétimo não pode ser falado. Ele diz, Jesus falou de São Mateus 24, e ele foi até o verso 31 de São Mateus, ele expôs os 6 selos, mas no verso 32 do capítulo 24 de São Mateus, Jesus começa a falar por parábolas. Aí vem William Branham e diz, ele não falou, Jesus não falou do 7º selo. João, quando foi escrever, ele falou de todos os selos. Quando chegou no 7º, ele só disse, houve silêncio, não falou mais nada. Houve silêncio no céu por quase meia hora. Os trovões soaram e João ia escrever. Deus diz, não escrevas. Então, aquilo está tudo no mistério, do ministério do 7º anjo. Aí a gente vai no primeiro selo 33, tradução de Goiânia, e você nota, os mistérios de toda a Bíblia é o ministério do 7º anjo, que é o ministério do entardecer. As pessoas precisavam conhecer isso daí. Você diz, pastor, mas daí nós já conhecemos. Você conhece, mas tem gente que não conhece, a maioria não conhece. Porque se conhecesse, era como no tempo de Pedro. Ele diz, se conhecessem, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Se eles conhecessem, jamais estariam dizendo ao povo que Brana, o nome de Brana não tem nada a ver com Deus. Eles têm coragem de falar isto. E sendo que Brana quer mostrar este nome, que era o nome de Deus, na frente dos homens, perante os homens, mas para eles não tem nada a ver. Quando tem, era assim como os judeus em seu dia diziam, olha, esse Jesus, você viu de onde ele veio? Antes da mãe dele casar com o pai dele, eles pensavam no natural, mas ele não era nem filho de Maria, nem filho de José. Eles se enganaram, e antes dele se casar, esse menino veio. E José, para não deixar Maria ser apedrejada, porque naquele tempo uma moça não era como hoje, fica grávida, sem ter um marido e tudo bem. Não, no tempo da lei ela era apedrejada. Ela era apedrejada. Vocês veem que eles pegaram uma prostituta em flagrante adultério e com pedra na mão para apedrejá-la. Aquilo era lei. Se fizesse uma coisa dessa hoje, ia ter pedra para todo lado. E já é difícil uma casa que não ia ter pedra, até na minha. Entende? Eu tenho um monte de filhas mulheres. Vou agora dizer, não, a minha não. Não. Você entende? A questão é que as pessoas hoje elas não percebem o que é a santidade de Deus, a manifestação de Deus. Elas não conhecem a luz, como os judeus não conheceram o ministério do amanhecer. Assim também o povo não conheceu o ministério do entardecer. Até hoje, o povo no Brasil ainda não conhece o ministério do entardecer. Enquanto eles estiverem brigando, discutindo, dizendo que não tem nada a ver o nome Brana com o novo nome. Se eles continuar dizendo não tem nada a ver, eles estão dizendo não tem nada a ver Brana com Deus. Eles estão dizendo, então o que eles são? Cegos, nus, infelizes e não sabem. Isso é o que acontece. Por quê? Porque nós sabemos que o ministério do entardecer seria Deus mesmo em carne. Nós temos mensagem do profeta, e se você quiser, vai ler em casa essa mensagem aqui, Cristo é revelado em sua própria palavra.
Eu vou ler só um pouquinho para você, não dá conta, dentro de uma hora, não dou conta de ler muito para você. Mas o pouquinho que leio, eu creio que vai te ajudar. Mas você vai ler em casa, tem tanta coisa aqui, que é tão tremenda, e o que mostra isso? Mostra Deus em carne. O que está mostrando é Deus encarnado no entardecer. E se Deus estava encarnado no entardecer, Deus estava num homem. Por isso que os judeus não creram. Esse Jesus, Deus, pedra nele. Ele não pode ser Deus. Ele é um homem. Ele é nascido em prostituição. Como que ele pode ser Deus? Pedra nele. Lê São João 10 para você ver. Pedra nele. Mas eles não tinham conhecimento da luz, o ministério da luz do amanhecer. Se eles conhecessem, jamais crucificariam o Rei da Glória. Agora vem o irmão Brana e diz que no entardecer, eles crucificaram a Jesus Cristo pela segunda vez, quando os 7 selos foram revelados em 1963. Leia a mensagem, eu acuso esta geração por crucificar novamente a Jesus Cristo. Ele diz assim, ele diz em 63, eles crucificaram a Cristo outra vez. Foi na revelação dos 7 selos, porque Cristo é a palavra. E Cristo é revelado em sua própria palavra. E aquela palavra, ela está revelada em carne, ela está no homem. E as pessoas estão criticando, zombando dela, porque não vê o ministério. As pessoas nunca têm visto o ministério. Quem diz que os trovões não foram revelados é porque não conhece o ministério do entardecer. Quem diz que o 7º selo não foi revelado é porque não conhece o ministério do entardecer. Tudo isso ia ser revelado no entardecer. Irmãos, é um trabalho que Deus queria para ele. Você tem que entender isso. É um trabalho que Deus queria para ele. Há poucos dias nós estávamos ouvindo o irmão Brana falando que precisava de alguém chegar lá na Babilônia. E para chegar na Babilônia, antes que o fogo pegasse no corpo de Sadraque, Mesaque e Abednego, então havia uma conferência no céu. E um anjo chegou e disse: eu sou o anjo do dilúvio. Eu chego lá e encho aquela fornalha d'água. Deus diz: não, muito bem, você poderia apagar o fogo assim. Mas aí veio um outro e propôs também. Deus diz: não, eu vou, eu mesmo. Ele mesmo foi. Ele mesmo. Naqueles dias, ele mesmo foi. Nos dias de Jesus, ele mesmo veio. Era Deus mesmo em carne, Deus conosco. O Filho era Deus conosco. Como Deus é Espírito, não pode ser visto, olhe no Filho, olhe no corpo. Aquele corpo revela o Pai, revela o Espírito, revela o invisível. Olha nele, quem vê a mim, vê o Pai. E aqui no entardecer, foi a mesma coisa. Nós já estudamos isso. Deus cuidou de Abraão, foi desta forma. Ele não mandou um anjo. Ele mandou anjo, foi lá para o mundo sodomita. Para o mundo sodomita, ele manda Billy Graham e Oral Roberts. Mas para sua esposa, vem ele mesmo. Agora, quando você vê Deus mesmo vindo, conforme está na mensagem do profeta do século 20 e várias mensagens do profeta, depois de 63, quando você vê Deus mesmo vindo, Deus está em Brana. Aí você fica procurando, mas cadê Deus? Eu não estou vendo Deus, cadê Deus? Quem vê a Brana, vê Deus. Oh, não pode. Era Deus no entardecer, era o ministério do entardecer, é o mesmo do amanhecer. O do amanhecer é salvar. O do entardecer é revelar aos salvos. Precisava ter um ministério no entardecer para dar luz para o povo que foi salvo pelo ministério do amanhecer. Aleluia! Bom, estas coisas são muito boas. Tem muita coisa aqui para ler, mas como eu não dou conta. 148, Cristo é revelado em sua própria palavra.
O irmão Branham vem dizer, agora falaremos a respeito de luzes do entardecer, só por uns momentos, poucos momentos. A Bíblia prediz que chegaria o tempo, bem no final dos tempos, que o sol sairia, e lá haveria a luz do entardecer. Todos nós sabemos disto, não sabemos? Você sabe disto? Nós que estamos familiarizados com nossa mensagem, hoje, do Senhor Jesus, cremos que haverá luz do entardecer. Irmãos, o irmão Branham sempre falava assim, haverá luz do entardecer, isso parecendo que era para frente. Foi em 64, a luz do entardecer já tinha começado atrás, um ano antes. Isso é para te dar uma data. E esta luz do entardecer, naturalmente, a grande luz virá quando Jesus, Ele mesmo for manifestado aqui na terra, vírgula, ou em cima nos céus, você pode esperá-lo de toda maneira, vírgula, levando a sua noiva. Olha quantas coisas a gente tem que acompanhar o que Ele faz. Olha aqui, Ele mesmo foi manifestado aqui na terra. Você tem que ver que Deus manifestou aqui na terra para poder mostrar Ele próprio para nós. Deus numa carne, em cima nos céus. Você sabe muito bem, se você ficar esperando uma manifestação em cima no céu, só pode ser rápido, porque não pode ser nuvem mais, é rápido. Em cima no céu, levando a sua noiva. Ele está dando uma sequência aqui, ó. E então se estabelecerá o milênio. Agora, depois que ele levar a noiva, ainda tem 3 anos e meio de tribulação, para depois ele descer em Apocalipse 19, para estabelecer o milênio, e com a palavra que sai da sua boca, matar aqueles que foram contra a palavra. Se as pessoas não percebem isto na subida, eles vão perceber na descida. Escuta para você ver, meu irmão. Olha, a subida, olha aqui, a subida é o rápido. As pessoas que forem raptadas, elas já subirão com um novo nome. Agora você vai notar o porquê irmão Branham diz no primeiro selo 132, que Jesus Cristo, ao vencer aqui na terra, Ele foi assunto ao céu e subiu com um novo nome. Ele diz, será revelado nos trovões. Muito bem. Logo ele diz assim, os trovões foram revelados nos 7 selos. Perguntas e respostas 4:78. Então você já sabe onde está. Agora você sabe que somente tendo o nome do esposo é que você pode subir. Alguém diz, eles casaram com Branham. Deus era Branham. Na revelação dos selos, Deus, Cristo. Eu tenho as mensagens do profeta. Eu sempre falo uma só, que é mais fácil para você entender. Mas tem tantas mensagens do profeta, provando a sua palavra, 236. O que ele diz? É Jesus Cristo mesmo em carne humana entre nós. Olha, você não vai procurar marcas de cravos nas mãos de Branham que você não acha, porque Jesus Cristo estava dentro. Do lado de fora era a última manifestação de Deus aos gentios. E é a mesma forma que você tem que ver que eles aqui, os eleitos, recebem o nome. Quando você recebe os selos revelados, os trovões revelados, sem saber, o seu esposo é a palavra revelada. Deus chamava Branham. Quer dizer, a palavra revelada do dia, o que foi revelado, não é um homem natural. Branham natural foi esposo de Meda. Isso é o homem natural. Nós não estamos tratando do homem natural, nós estamos tratando daquele HM, do significado deste homem que manifestou Deus na terra. Irmão Branham diz assim, olha, Moisés, ele estava no monte, ele era Deus, mas quando ele descia e ia dormir com Zípora, ele era Moisés. Mas ali ele era Deus. Gente, a revelação dos 7 selos
Brana era Deus. Quando ele ia para casa dormir com Meda, ele era Brana. Simplesmente isto. Então, se você não tomar a mensagem do jeito que ela é, você nunca vai encontrar o seu esposo. Por isso o profeta deixou pelo menos isso daí. O esposo é a palavra revelada. Ele tem mistérios para quem não é dele. Mas para quem é dele, ele já revelou os mistérios, porque ele não vai nem casar, ele já casou. Ou você sabe o mistério dele, ou nunca vai saber. Porque você só fica sabendo quando casa. Dá uma paradinha para você ver que o casamento foi feito em 1963 pelo Ministério do Filho do Homem, provando sua palavra, 236. É um parágrafo que dá uma folha, uma página, quase uma página, e bem explicado. E ele ainda diz: vamos para a ceia das bodas, não para as bodas, porque ela já está casada. Quando ela está casada, ela sabe os selos. Sabe por que vocês não sabem os selos? Porque não estão casados. Sabe por que vocês não sabem o novo nome? Porque não estão casados. Vocês estão fora do casamento. Isto que é prostituta. Porque estão fora do casamento e falando daquele casamento quando ele já está casado com outro e não com você. Se ele casou com alguém, aquele alguém só que pode falar. É um defeito, é uma prostituição. Na verdade, ao cometer é um adultério, porque é casado. Uma mulher casada ficar encantada com outro homem. Se ela está casada, está encantada com outro homem, ela está vivendo em adultério. O marido dela pode ser o mais feio, mais careca, mais baixinho, mais gordo. Mas ela tem que falar bem é dele, porque ela casou com ele. O nome que ela levou é o dele. E sabe por que as pessoas não receberam o novo nome de Jesus Cristo? Porque não casaram com ele quando os 7 selos foram revelados. A hora que revelou os trovões, o novo nome estava lá dentro. Quando eu fui casar com Cristo, eu casei já com ele com um novo nome. Cristo estava em Brana. Cristo é os selos. Irmão Brana diz isso, Cristo é os selos. Agora, os selos estavam em Brana. Toda a revelação de todos os selos estava apenas numa carne onde Deus estava, onde estava o vaso de barro que guardou os pergaminhos das 7 eras da igreja. Houve um vaso de barro que guardou os mistérios do Gênesis ao Apocalipse. E aquele vaso de barro veio manifestar 4 milênios depois que o mundo foi formado, chamado Jesus Cristo. Ele era um vaso de barro que nele continha os mistérios de todos estes milênios lá atrás. Agora ele deixou um segredo. Até ali ele revelou o mistério do Deus encarnado para salvar, para curar. Ele revelou, mas ele disse, vai vir no final o Filho do Homem estará aí novamente. Ele estava dizendo, eu vou voltar em carne outra vez. E quando eu voltar em carne, eu não vou mais voltar em carne com o nome Jesus. Porque eu vou subir e já vou receber um outro nome, só que esse nome ficou em mistério. Irmão Brana diz que ele tinha um novo nome quando ele subiu, não quando ele desceu em 63. Quando ele subiu, ele já tinha um novo nome. Quando ele desceu, ele já veio naquele nome. Por isso, ele teve que buscar o homem que tinha aquele nome na terra para levar até a nuvem, e lá naquela nuvem ele encarnar, entrar naquele homem e pisar no mar e pisar na terra, em Apocalipse 10:1. Ele teve que fazer isso porque era a única forma dele se manifestar. Aí ele se revestiu. Deus se revestiu de carne. O anjo forte se revestiu de carne. Me diga qual carne foi. Se você encontrou outra, eu nunca encontrei. Eu leio essas mensagens há mais de 30 anos, eu nunca encontrei. Eu leio essa Bíblia, eu nunca encontrei um outro homem que trouxe Deus na terra. Porque para trazer Deus na terra, você tem que ir até onde Ele está primeiro. E como você não pode ir no céu primeiro do que Deus fez, Deus trouxe a metade do caminho, que coisa tremenda. Deus veio até na metade, levou o homem até na metade, já que nós nos encontramos. Deus desceu, porque o homem não tem que ir lá no céu para poder descer com Deus.
Deus desceu do céu, porque ele tinha promessa na Escritura que o homem não tinha que ir no céu para poder descer com ele, mas que ele mesmo desceria como anjo forte em Apocalipse 10:1. O anjo forte descendo do céu, e esse é Cristo. Cristo desceu do céu, mas ele não parou só na nuvem, porque ele tinha que pisar no mar e na terra, e para fazer isto, ele teve que pegar o seu profeta, leia os 150, atração sobre a montanha, com a atração sobre a montanha, e também, acho que é 150 mesmo, do sétimo selo, você lê 150, 164, você vai ver o profeta dizendo a mesma coisa, que o anjo tomou e levou para dentro da nuvem formada por eles mesmos. Agora, dentro daquela nuvem estava Cristo. Era para Cristo descer. Aquilo estava aberto. O irmão Brana diz que estava aberto. O livro estava aberto. Lá em cima, quando ele subiu, ele diz que lá na montanha o livro estava aberto. Ele ainda fala assim, que Deus me mate aqui nesse púlpito se o livro não estava aberto, se não estava aberto lá na montanha, se os selos não foram abertos lá na montanha. Foi aberto, mas agora os selos descem vestido de carne. Ele desceu vestido numa carne chamada Brana. Aquele é o ministério do entardecer. Era para revelar aquilo que o ministério do amanhecer não podia revelar. Não podia. Aleluia. Bom, mais um tempinho? Nós estamos familiarizados com a nossa mensagem hoje do Senhor Jesus. A grande luz virá quando Jesus, Ele mesmo, for manifestado aqui na terra ou em cima nos céus, levando a sua noiva, e então se estabelecerá o milênio. Irmãos, da vinda do Filho do Homem até o milênio é muito chão ainda, para nós os humanos. Para Deus é um repente, mas para nós os humanos, isso já se revestiu de 1963, de 45 anos até hoje. Ainda não deu o rapto, e depois do rapto ainda tem 3 anos de tribulação aqui na terra, para depois Cristo descer com um novo nome, porque ele subiu com um novo nome, desceu para manifestar em seu profeta, agora o seu povo sobe com um nome, porque casou com ele. Por isso que sobe no rapto, porque casou com ele. Se não casou com ele, não vai subir. E a mesma coisa de não saber mistério. Vocês me desculpem, na verdade tem hora que o rapaz conta tudo para a moça de solteiro. Ele conta tudo. Tem que contar todos os mistérios. Agora, ela vai conhecer os mistérios íntimos desse rapaz só depois que casa. E isto é o real. Assim foi Cristo e a igreja. Cristo contou tudo para a igreja. Durante as 7 eras da igreja, ele contou tudo para a igreja. Ele diz tudo, mas a intimidade, a parte secreta do seu relacionamento espiritual com a igreja, só se deu depois que ele casou com ela. Aí, intimamente, ela o ficou conhecendo, e ele também nos conhece. Irmãos, nós somos uma carta escrita e lida por todos os homens, mas nós somos uma carta escrita e lida por Jesus Cristo. Você não engana, você pode vir me enganar, você pode ir namorar um rapaz, enganar o rapaz, namorar uma moça, enganar a moça, mas você não engana Jesus. Jesus está de olho em você, diz, eu te conheço. Eu sei o que você vai fazer lá na frente. Se eu puder livrar meu filho ou minha filha de você, eu vou livrar. Os rapazes e as moças ficam doidinhos com essas pregações. Como pode? Mas é Deus mesmo. Se eles me obedecerem, se eles tiverem uma intimidade comigo, eu vou livrá-los. Como eu livrei Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha, eu vou livrá-los das suas mãos, das suas garras, da fornalha que você prepara para minha filha, para o meu filho. Eu vou livrá-los. Aleluia. Bom, né, irmãos? Aleluia. Agora,
150. Cristo é revelado em sua própria palavra. Agora, na vinda da luz do entardecer, nós observamos que isso terá que ser a mesma luz que havia de manhã, porque não há um sol de manhã e outro sol à tarde. Por isso que Cristo é o mesmo. Só que lá Cristo estava em Jesus e aqui Cristo estava em Brana. Você muda é a carne, Deus em morfe. A essência não muda. A essência é a palavra, não muda. É a mesma coisa, ele muda o homem, ele muda de corpo, Deus muda de corpo para poder manifestar. É o mesmo sol que há à tarde é o da manhã, é o mesmo de manhã como de tarde. Agora, isto diz, do dia ele mesmo, o dia entre aquele tempo será como sombrio, dia escuro, não poderá ser chamado noite entre aquilo, dia ou noite entre aquilo. Vem, esta é a formação dos pés subindo. Que a igreja, irmão Brana, pôs os pés da igreja de Lutero para cima. Ele diz que os pés da igreja é Lutero, as coxas da igreja é Wesley. Irmão Brana forma a igreja assim, ó. Aí você vai, mas que jeito vai ser isso, meu Deus do céu? É o justo viverá pela fé, se estabelece. Logo vem Wesley, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Logo, ele derrama dons para a igreja, que é o Espírito Santo, dons para a igreja, ele deu dons em forma, o Espírito Santo em forma de dons para a igreja com os pentecostais. Mas ele diz, agora, em Malaquias 4, sou eu mesmo. Eu não estou te enviando apenas um dom, eu mesmo estou descendo. Eu mesmo em carne. Isso é Deus falando para nós. Agora tem que se entender, você tem que entender os dois lados, porque senão você não entendia Jesus. Porque você pensava que Jesus era diferente, só porque ele nasceu do Espírito Santo. Ele comia, bebia, arrotava, que nem nós mesmos, cansava, sentia dor, igual nós mesmos. Isaías 53 cumpriu nele. Todas as necessidades fisiológicas ele tinha que fazer igual a nós mesmos. Não tem diferença. Se for Deus, então não pode. Aí não pode nem fazer necessidades fisiológicas. Então é Deus. Não, é Deus. Deus daquela forma. Era Deus em carne. Jesus era assim. E até ele ressuscitou o filho da viúva em Naim e assentou numa pedra, diz a história, e pôs a mão na cabeça porque lhe doía a cabeça. Ressuscitou um morto e estava com dor de cabeça. Agora, isso tem que cumprir Isaías 53. Ele era um homem de dores. E ele era Deus encarnado. Ele era Deus conosco. Brana também era um homem de dores, mas era Deus encarnado no século 20. Nós também somos homens de dores, mas é tempo da igreja encarnada neste século 21, obtendo a revelação do ministério da luz do entardecer. Aleluia. Glória a Deus. Eu digo que cada vez você pode ler o mesmo versículo, mas a mensagem ela é tremenda, tem muita coisa nesta mensagem. 155, Cristo é revelado em sua própria palavra. Presta atenção agora, São Lucas 17:30. E observar o que Jesus profetizou lá, dizendo como foi nos dias de Sodoma, assim também será. Agora recordem, observem. Este é o tempo que o Filho do Homem seria revelado. A revelação do Filho do Homem, agora o Filho do Homem foi verdadeiro e potencialmente revelado somente por poucos momentos lá. Eu quero que você lembre disso. Ele foi revelado somente por poucos momentos. O ministério do Filho do Homem aqui na terra foi por pouco tempo. Ele veio e se manifestou, revelou os selos, e olha, de 63 a 65, 3 anos, 63, 64, 65, 3 anos, foi o ministério. Poucos momentos lá atrás, quando Deus se manifestou a Abraão, pouco antes de Sodoma ser queimada, pouco antes desse mundo ser queimado. Nós até pensamos, vai estar demorando esse mundo ser queimado, mas não é queimado enquanto Deus não tirar um povo. E para Deus tirar um povo, tinha que cumprir primeiro o tipo, assim como Moisés saiu do Egito e levou 40 anos para chegar na terra, também o irmão Brana, como um profeta, como Moisés naqueles dias, ele nos tirou das denominações e então levou 40 anos. O tipo tem que cumprir, o irmão Brana diz que o tipo não falha. Então, no tipo, ele tirou nós das denominações em 63
Toda a mensagem dele foi para tirar de 63 para cá, veio para tirar nós das denominações e introduzir-nos na terra prometida. Mas como houve o endurecimento de corações de Datã, Abirão e Coré, de ministro da própria mensagem, que quando o irmão Brana partiu, eles então já se levantaram e formaram uma igreja, uma doutrina que o irmão Brana ia ressuscitar para revelar sétimo selo, 7 trovões, terceira puxada, novo nome, que ele ia fazer isto. Eles não viram o ministério do entardecer no irmão Brana. Eles não viram. Esse que é o problema deles. Então ali ficaram e passou esses anos todos, 40 anos, de 63 a 2003, 40 anos mortos no deserto. Mas graças a Deus, antes de 2003, por volta do ano 2000, Deus já estava novamente nos dando esta luz. Você quer aparecer? Não, essa luz ninguém nunca teve, estou procurando até hoje, quem é que tem? Alguém diz, eu prego terceira etapa. Terceira etapa sem novo nome não é terceira etapa. Terceira etapa sem último eleito ter entrado para revelar a palavra, conforme está no quarto selo 60. Se não entrou para revelar a palavra, então não é terceira etapa. Não existe terceira etapa do jeito que eles pregam, sem saber o que são os 7 trovões. Eles nunca tiveram, eles mentiram para nós esse tempo todo que eles tinham terceira etapa. Eles nunca tiveram terceira etapa com o Cordeiro no trono, que quando eu preguei em 2001 para 2002 que o Cordeiro estava fora do trono, eles discutiram e não pode. E hoje eles estão aí dizendo que aprenderam, que Deus deu a revelação para eles, que a misericórdia terminou, que o Cordeiro saiu do trono, mas ainda que o último eleito entrou, Deus não deu essa revelação para eles. Vocês têm que aprender ainda, ministros. E vocês não são humildes. Se vocês fossem humildes como Brana foi, vocês viriam e aprenderiam essas coisas. Se nós temos aprendido, porque há humildade em nós para aprender. Se alguém tem, eu quero. Se alguém tem esta revelação dos 7 trovões, do novo nome, da terceira etapa, que não é o que eu estou pregando, então me traz aí, se tiver na mensagem eu creio. É mais uma coisa para me agregar às minhas anotações. Traga, se não é isso, não tem jeito de não ser Brana Elohim em carne. Você quer ver? Pouco antes de Sodoma ser queimada. Agora, aquele homem era Elohim. Aquele homem que manifestou Abraão. Aquele homem que manifestou no oeste dos Estados Unidos. É isso que o irmão Brana estava ensinando, gente. É isto. Aquele era Deus e Jesus é Deus. E Deus foi potencialmente revelado bem ali por poucos momentos para falar com Abraão no julgamento de investigação, somente por um pouquinho. Se eles pudessem entender que a mensagem de William Branham era Jesus Cristo descendo em carne humana para poder trazer uma mensagem para o Abraão, que é a esposa, os ministros. O Abraão são os ministros, a Sara é a igreja. Está tão claro isso aqui. Mas uma mensagem de investigação, eles não querem. O Filho do Homem foi revelado, o Filho do Homem Elohim. Agora você diz, mas o Filho do Homem é Elohim, não é Brana. Mas Elohim estava em Brana, não adianta. Você quer, o Filho do Homem é Elohim, é Jesus Cristo, sim. Mas aonde Jesus Cristo estava? Ele não estava no céu, ele estava na terra. Ele já tinha descido do céu para o Monte Pôr do Sol, e do Monte Pôr do Sol, pelo que eu entendo de mensagem do profeta, o profeta subiu para descer, ele descer aqui na terra. Ele não podia descer na terra, ele mesmo, Deus mesmo, o anjo forte, ele não podia pisar na terra. Para ele pisar na terra, ele tinha que pisar na terra no corpo dele. Qual o corpo dele? Qual o templo do Senhor nesse dia final? O templo do Senhor, lá atrás, perto de João Batista, era Jesus, o templo. E Malaquias diz, e virá a seu templo o Senhor. Aquele era Jesus vindo ali, Cristo vindo no seu templo. O Senhor tinha um corpo, era o templo, era Jesus. E agora no final, no entardecer, quando o Filho do Homem, o anjo forte, desceu do céu em seu templo. O templo era carne. Era o ministério daquele entardecer. Será que vocês não entendem? Se não entendem o ministério do entardecer, vão entender o nosso, que é do amanhecer? Primeiro você tem que entender o nascimento do profeta, que é o entardecer. Revelação dos selos, que é o entardecer do ministério. Que é a revelação dos selos, meia-noite, quando ele anunciou, aí veio o esposo.
E agora ficou para nós o ministério. Depois da meia-noite não é Brana mais. Depois da meia-noite é a esposa. Ele estava saindo de cena e dizendo, aí vem o esposo. E deixou para nós, o esposo é a palavra revelada. Quer dizer, o esposo são os 7 trovões que estão revelados dentro dos 7 selos. Esse é o esposo. Viva com ele. Viva com esse esposo. Eles estão crendo numa coisa que não tem base. O próprio irmão Brana diz 153 alimentos espirituais em seu devido tempo. Ele disse, se Jesus Cristo vier aqui, ele mesmo com aquelas mãos que foi furada, fronte rasgada, eu não o aceitaria. Por quê? Porque Jesus Cristo não vem desse jeito. E eles estão querendo que Jesus Cristo mesmo venha do céu e diz, oh meus filhos, eu sou Jesus. Não. Isso daí é aquele outro homem que anda por aí falando. Não é? O Henrique Cristo. Jesus não é assim não. De maneira alguma. Foi o que o profeta, eu creio no profeta porque o que era verdade ele falava. Isso aqui é real. Ele não esperava ver Jesus aqui com uma coroa, ou senão com sinais. Que uma coroa de espinho furou sua fronte. E olha, ele tem o lado furado e tem as mãos furadas. Me mostre suas mãos. O irmão Brana diz, eu não creria se ele aparecesse assim hoje. Por quê? Ele estava ali em Brana. Ele não ia aparecer daquele jeito. Você não pensa que ele ia aparecer desse jeito, que ele não ia aparecer. E tem gente na mensagem esperando ainda o casamento. Nós vamos casar com o senhor. O profeta diz, o casamento já aconteceu. Será que esse povo não lê mensagem, provando sua palavra 236? Ele diz, o casamento já aconteceu. Nós vamos para a festa do casamento. Ele diz, festa das bodas. Bodas é casamento. Ele diz, não, nós vamos para a festa. Rápido leva você para a festa. Isso daí quando você conhece o ministério do entardecer, que é o seu esposo, a palavra revelada. Se não foi revelado para você, não te preocupes. Mas também pare de jogar pedra. Porque se ele não é seu esposo, é meu. Porque se ele falou os mistérios para mim, é porque eu sou esposa dele. Eu sou esposa da palavra revelada. A palavra revelada é meu marido. 7 trovões é meu marido. 7 trovões revelados. Alguém diz, não entendo isso. Você nunca vai entender, você só entende de sexo. O que você entende é de sexo. E talvez nem disso entenda direito. Mas aqui é ser casado com a palavra revelada. Eu não tenho tempo agora já. Meu Deus do céu, mas daqui é tão bom. E vocês vê, isto, igreja, o Filho do Homem, Elohim, foi revelado somente por poucos minutos, pois logo na manhã seguinte ela foi queimada. Quando? Antes que o sol pudesse subir outra vez. Então não pode haver nenhuma organização sobrando, nem mesmo lá pode haver nenhum progresso adiantado do que está tendo agora mesmo, pois ela queimará antes que o dia rompa outra vez. Amém. Aí ele fala do reavivamento, ele diz, não haverá nenhum reavivamento mais. 1964. Eles estão querendo trazer um avivamento para a igreja. Pulem, gritem, aleluia, e grite. E a igreja grita, aquela confusão. A coisa era toda assim. E isso quer dizer que isso é Deus. Isso não foi, nunca foi. Porque o profeta mostrou, ele diz aqui, não haverá nenhum reavivamento mais. Há um grande avivamento que varra esta nação, nunca o receberá. Você pode ter ajuntamentos intelectuais, é o que eles têm, ajuntamentos de intelecto. São pregadores, professores mentais, não de revelação. Mas eu quero dizer, um reavivamento espiritual, temos visto tudo isto, eu espero que você esteja apanhando isto, estou dizendo isso de tal maneira que espero que vocês compreendam, vem, está terminado. Um bom ministro, disse algum tempo atrás, irmão Brana, se eu pudesse simplesmente ter o gozo do Senhor em meu coração, eu gosto de ver essas coisas, ele diz assim, se eu pudesse, irmão Brana, ter o gozo do Senhor no meu coração. Irmão Brana podia falar para ele, por que você não vai orar, rapaz? Vai orar, vai jejuar. Para você ter o gozo do Senhor, vai ler Bíblia, vai orar, vai jejuar. Brana não diz assim, porque eu gosto do William Brana. Brana era Deus em carne. E o rapaz diz, irmão Brana, se eu pudesse simplesmente ter o gozo do Senhor no meu coração. Irmão Brana diz, eu disse, filho, o reavivamento acabou.
O que você quer ter não tem jeito mais, acabou. Veio. Agora, os estabilizadores se têm colocado no navio. Grandes ondas temerosas estão aqui fora diante de nós, mas sabemos que bem além daquela onda estaremos nos aproximando da costa. Vem, estamos nos aproximando da margem. Simplesmente fique estabelecido. Você não tem que pular, que gritar e mostrar que Deus está com você na sua congregação e fazer um movimento pentecostal para mostrar que Deus está em sua congregação e dizer que isso é avivamento. Larga de mão disso, isso é antibíblico nesse dia. William Branham diz, acabou o tempo, ali está terminado, não tem esse avivamento mais, só tem ajuntamento de ministros ideológicos, mas nada de revelação, não sabe nem o nome do pai, não sabe que os trovões foram revelados, não sabe nem o nome do esposo, não sabe o novo nome. Estão só fazendo barulho dentro da igreja, mas não sabe que no entardecer, o ministério do entardecer foi Deus em Brana. Esse é o ministério do entardecer. Olha o que o irmão Brana diz, fique somente na palavra, permaneça com Deus, não importa como você sinta. Tem hora que você fica assim, ai meu Deus, eu queria arrepiar, quando eu choro, sentir tão bem a presença de Deus. O profeta diz, não importa o que você sinta. Você pensa que Abraão estava sentindo algum arrepio, alguma coisa, para dizer, Abraão, o menino vai vir, que ele estava sentindo alguma coisa? Não, ele estava mortificado na carne, mas estava estabelecido, os estabilizadores do navio de Abraão estavam fixos, estavam firmes, sua âncora estava firme. Não tinha para que mover, porque Elohim estava ali. E assim tem que ser eu e você. Nós temos que estar certo, não é o que eu sinta. Eu também, tem dia que eu penso, oh meu Deus, estou precisando chorar. Não tem um dia assim que você... Tem um dia que você acorda melancólico. Qualquer coisa faz você chorar. Mas tem dia que você levanta tão durão, que pode acontecer o que for, porque não chora, não sai lágrima desses olhos secos. Porque isto, mas tem um dia que você quer, isso é carne, meu irmão, isso é carne, você querer rir, chorar, pular, gritar, e sensibilizar os outros, e sentir bem, e vamos, irmãos, vamos cantar, dê amém, aleluia, ei, glória. Vamos lá, irmão, vamos lá. E uma manivela na igreja, vamos lá, vamos fazer isso. E fala glória a Deus, glória a Deus. E os pentecostais começam a falar com o povo, vamos, irmão, vamos receber o Espírito Santo. Fala assim, ó, glória, 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 glória. Daqui a pouco enrolou tudo, recebeu o Espírito Santo. Eu já estive nessas reuniões. Não sou contra falar língua estranha, não. Eu já falei muito língua estranha. Hoje estou falando uma língua mais inteligível, um português claro. Os trovões foram revelados. Brana é um novo nome. Não estou falando mais nem inglês, não estou falando nem castelhano, estou falando mesmo português claro agora, para você entender esta revelação. Deus veio em carne e chamou Brana. Eu estava pensando, eu vou pregar o nome de Deus. Qualquer dia que eu for pregar o nome de Deus, tem que ajuntar só o que eu preguei, já deu. Certo? É o que tem que se ver isso. Eu não, na verdade, meu tempo já foi, tinha tanta coisa boa aqui, irmão. Como é que está aí, irmão? 3 é um número bom, né? Só a gente pôr um zerinho na frente dele. Amém, irmãos? Olha aqui, ó, 158. Você vai ler, não sei se vai dar tempo. Então vemos que a luz do entardecer está aqui. E o que adianta ter luz se você não possui nenhum olho para ver e se ajeitar por aí? Não tem olho para ver. A luz está aí, a luz do entardecer. O ministério do 7º anjo, que é o ministério do entardecer. A luz está aí, o novo nome está aí. Mas o que adianta estar aí? Você não tem olhos para enxergar? O que é a luz do entardecer? A luz acende para revelar algo. Para revelar os selos que não tínhamos revelação dele, para revelar o novo nome que não tínhamos, não sabíamos, para revelar o 7º selo que não sabíamos o que era. Para que a luz do entardecer, esse ministério é para isso, é para revelar algo, diz o profeta. Aleluia! Não é isso correto? Se há algo aqui que você está sentindo e você não pode compreender o que é na escuridão, então acenda a luz, é para revelar. Quando Brana veio, acendeu a luz. Ele não pregou em vão. Há um homem aqui que pode acender a luz. Ele nunca disse que é Brana.
Ele tomou um homem lá de experiência ali por perto, que estava perto do interruptor, e quando a coisa tudo apagou, escureceu, e a garotinha estava histérica, gritando, e o menininho diz: "Oh, minha irmãzinha, não fica assim não, eu conheço um homem que pode acender a luz, cala a boca, para de gritar. Eu estou perto de um homem que pode acender a luz, e eu estou com uma mensagem que a luz já acendeu. Eu conheço um homem que acendeu a luz. Não tem outro que acendeu a luz. Há um homem aqui", diz o profeta. "Há um homem aqui." Ele pregou essa mensagem. Há um homem aqui que pode acender a luz. Malaquias 4, Apocalipse 10. Há um homem aqui. É para revelar aqui, Malaquias 4, fazer a mesma coisa. O que é para fazer a abertura dos 7 selos? Por que essas denominações cambaleando neste... É para revelar, trazer para fora. Se você não tem nenhum olho, então qual é a utilidade da revelação? Se você não enxerga depois que Deus revelou, depois que abriu, cego, não sabe novo nome, não sabe que o Cordeiro saiu do trono, se saiu, não sabe que o último eleito entrou. Engana o povo, vocês, ministros, enganando o povo, e vocês, igreja, cega porque quer. Cada mulher tem o marido que merece, cada igreja tem o pastor que merece. Pastor cego, igreja cega. Ela não pode exigir nada mais. Ela tem o pastor que ela merece. Um cego que não sabe o nome. Se os denominacionais não sabem o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, os cegos dentro da mensagem não sabem que Deus manifestou em Brana. O ministério do entardecer era Deus em carne outra vez. Se você não tem nenhum olho, então qual é a utilidade da revelação? Tem que haver olho primeiro para ver. Não é isso correto? Para revelar Malaquias 4. Eu ia ler tudo aqui para você. Revelação Lucas 17:30. São João 14:12. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para o meu Pai. Acho que eu posso falar correndo, porque a minha dicção é boa. Eles entendem toda aquilo que eu falo, né? Meu linguajar. São João 15:24. Estava aqui para ler para vocês. Meu Deus, é tão difícil. Se eu entre eles não fizesse tais obras, o irmão Branco dizendo aqui, ó, para que é a luz do entardecer, o ministério do entardecer, é para São João 15:24. Se eu entre eles não fizesse tais obras, qual? De revelar selos, revelar trovões, revelar novo nome, está tudo claro ali. Quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado, mas agora viram-nas e me aborreceram a mim e a meu Pai. São João 16:13, ele coloca também na lista aqui, ó. São João 16:13, mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. O Espírito de verdade veio em quem? Ele virá, ele vos guiará em toda a verdade. Era o Espírito de verdade em Brana. Quando vier o Espírito de verdade, porque não falará de si mesmo, Brana não falava de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Aleluia. E também revelar Apocalipse 10:1-7, abertura dos 7 selos e abertura dos, olha, e a mensagem do 7º anjo, para abrir, para revelar, quando vier a luz do entardecer, quando vier. Aí as pessoas ficam, então, não é ele, é quando vier. Esse é o mistério do 7º selo. Ele não dizia, eu sou. Jesus podia falar, Brana não podia falar. Jesus podia falar, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Brana não podia falar, eu sou o 7º selo. Brana não podia falar, meu nome é o novo nome. Brana não podia falar. Ele podia falar do nome de Gran, mas não podia falar o nome de Bran. É isso, ele não podia falar. Jesus podia, Brana não podia. Jesus não foi proibido, ele dizia, eu sou. A mulher dizia, mas quando vier o Cristo, o Messias, que nós aguardamos, ele fará o que você está fazendo. Diz, eu sou o que falo contigo. Se revelou. Mas para o irmão Brana, não. Você não pode dizer, não diga para eles. Não diga nada da terceira etapa, não diga nada do 7º selo, não diga nada dos 7 trovões, não diga nada. Simplesmente diga que foi revelado, mas não diga nada. Não diga que é você. E era ele. É o ministério do entardecer. Era Deus em carne em William Branham. Pai Celestial,
Obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Só o Senhor para dar graça, porque não é questão de sabedoria nossa, nem de entendimento nosso. É questão da mensagem da hora, Senhor. Queira ou não, o Senhor não tem outro para abrir a boca e crer nessas coisas, então eu estou aqui, eu abro e o Senhor fala. E o povo está pronto para ouvir. Aqueles que são do Senhor, eles gostam de ouvir a sua voz, a sua palavra. A minha pode ser enjoativa, mas a do Senhor é uma palavra correta, uma voz aprazível, verdadeira. Obrigado, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amo, não há razão para que eu não deva amar. Amo e sou feliz assim. Amo, não há por que eu precise mudar. Eu amo, pois tenho Cristo em mim. Amo a mensagem da graça da Bíblia Sagrada que me trouxe a paz. Amo a palavra de vida que ao céu me convida e vida me traz. Amo a sã consciência do dever cumprido e sigo a cantar. Amo, não há razão para que eu não deva amar. Cristo foi um exemplo do seu grande amor. Quando por mim morreu na cruz, eu sei que a energia suprema do amor, toda inspiração produz. Amo a mensagem da graça da Bíblia Sagrada que me trouxe a paz. Amo a palavra de vida que ao céu me convida e vida me traz. Amo a sã consciência do dever cumprido e sigo a cantar. Amo, não há razão para que eu não deva amar. Não há razão para que eu não